Catarina Nunes de Almeida, investigadora contratada no Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde coordena o projeto Orion, Orientalismo Português. É também docente na mesma faculdade. Entre os trabalhos que tem produzido, destaca-se a publicação da obra Migração Silenciosa, Marcas do Pensamento Estético do Extremo Oriente na Poesia Portuguesa Contemporânea, assim como a edição do volume de ensaios Clepsidra, 1920-2020, Estudos e Revisões. É também autora de 6 livros de poesia e a sua comunicação hoje intitula-se Uma Viagem à Índia, de Gonçalo Tavares, Escrever os Lusíadas no século XXI. Obrigada, Fabrício. Também queria saudar os meus colegas. Fiquei muito feliz com a mesa onde vim parar. Agora damos um salto temporal até ao século XXI. Saudar também a organização pela coragem de realizar um congresso desta dimensão presencial. Já tinha muitas saudades de estar em Itália, foi muito bom. Ora, no famoso ensaio A Tradição e o Talento Individual, escrito por T.S. Eliot em 1927, o poeta e ensaísta inglês veio explicar que não é o critério da semelhança ou da afinidade entre o autor e o precursor que define ou garante a tradição. A tradição, para Eliot, tem um significado bem mais amplo. Não assenta numa relação de hereditariedade, ou mesmo numa herança, mas num esforço que compreende, antes de mais, um sentido histórico, an historical sense. Este sentido histórico de que nos fala consiste não apenas numa percepção do passado, mas da sua atualidade no presente. É nesta perspectiva larga, integral, que compele o autor a escrever não apenas como os da sua geração, mas com um sentimento de coevidade, de coexistência relativamente à totalidade da literatura. Tal noção de que o que se escreveu existe simultaneamente ao que é escrito, compondo uma espécie de ordem universal, é o que garante a tradição. A síntese dos pressupostos eliotianos é fundamental para percebermos como estes vêm abalar a noção convencional de modelo. Eliot rejeita a ideia de tradição entendida como mera reprodução ou sucessão de fenómenos literários, convocando um significado maior de atitude crítica que a nova obra assume em relação àquelas que a antecederam. Nessa perspectiva, cada obra lê a tradição literária, prolonga ou rompe com ela de acordo com o seu alcance. A noção de originalidade, vista como criação desligada de qualquer vínculo com obras anteriores, cai por terra. Na verdade, é na ideia de subversão da ordem pré-estabelecida que os conceitos de originalidade e individualidade ganham chão. O texto inovador é aquele que possibilita uma leitura diferente dos que o precederam e, desse modo, é capaz de revitalizar a tradição instaurada. Como ponto de chegada destas reflexões, propus-me trazer para esta sessão uma leitura da obra de Gonçalo M. Tavares, Uma Viagem à Índia, que tem como subtítulo Melancolia Contemporânea, um itinerário, editada pela primeira vez em 2010. O texto de Tavares permite-nos justamente avistar essa capacidade que uma obra possui de inverter o estabelecido, de instigar a uma releitura, graças à interação dialética que o presente mantém com o passado. Mostra-nos que, a cada passo, a tradição pode ser virada do avesso. A sua leitura deve, contudo, ser necessariamente integrada na poética do chamado pós-modernismo. De acordo com a reflexão seminal publicada em 1988 por Linda Hutcheson, a presença do passado, essa presentification, para usarmos o mesmo termo, não significa um regresso nostálgico ou uma recuperação simbólica de tempos áureos.
antes a sua revisitação ou reelaboração críticas, um diálogo em tom assumidamente irónico com o passado, tomando por objeto não apenas a sociedade, como também a própria tradição literária ou artística. Ainda que o termo seja até hoje objeto de inúmeros questionamentos, o pós-modernismo parece empenhado, como o próprio nome sugere, em confrontar e contestar o entendimento modernista, focado sobretudo na recuperação ou na rejeição do passado em nome do futuro. Aqui, pelo contrário, é proposta uma reavaliação das heranças e da memória coletiva à luz do presente. O que Gonçalo M. Tavares nos oferece é precisamente um exercício de revisão e de desconstrução do cânon literário. Tomando por modelo os Lusíadas de Luís de Camões, a sua obra vem apelar, como Eduardo Lourenço explica exemplarmente no prefácio, à revisitação da mitologia cultural e literária, não só portuguesa, mas ocidental e, porventura, universal, através de um conjunto de textos do nosso imaginário de leitores. Embora, logo de início, o narrador se recuse a perpetuar os preceitos formais das epopeias clássicas, compondo uma espécie de anti-proposição, isto é, uma reiteração das intenções da obra pela negativa, torna-se muito claro que se trata apenas de uma ironia, assim que nos deparamos com a composição formal do texto. Dividida em 10 cantos, sendo cada canto composto por um número variável de subdivisões, contudo rigorosamente iguais ao número de estâncias de cada um dos cantos da epopeia de Camões, a obra não obedece de facto a um esquema rimático ou métrico, não está composta em oitavas, nem adota o tom lírico. Porém, a mancha de texto é assumidamente vertical, a simular logo aí a organização em versos da epopeia clássica. Simultaneamente, os temas tratados têm inequívocos pontos de ligação aos episódios narrados na épica camoniana, o que incita o leitor ao exercício constante da intertextualidade. A própria narração é iniciada in media res, como no texto quinhentista, entrecruzando-se planos narrativos similares, embora com evidentes ajustes. Por exemplo, em Uma Viagem à Índia, o plano da história de Portugal é substituído por uma espécie de plano da história pessoal de Bloom, o herói. Assim, o rei de Melinde encontra no parisiense Janem uma personagem com uma função análoga, a de receptor ou ouvinte das memórias de Bloom. No canto terceiro, Bloom vai oferecer a Janem uma reconstituição do seu passado familiar, com referências ao pai e ao avô, ao seu amor por Mary e ao desfecho trágico dessa paixão que levará ao assassínio do próprio pai, facto que precipita a sua viagem. É, desde logo, muito evidente aqui o paralelo com o famoso episódio de Inês de Castro, narrado precisamente no canto terceiro dos Lusíadas, entre as estâncias 118 e 135. Bloom equivale-se nesta história à figura de Dom Pedro, pela sua sede de justiça e de vingança na sequência da morte da amada. Mas as pontes intertextuais sucedem-se. Outra referência interessante neste jogo de espelhos é a aparição de uma velha, no final do canto quarto, que, cito, parecia saber mais coisas que os outros, e na epopeia de Camões, o episódio do velho do Restelo, a figura que assume uma função semelhante à da velha introduzida por Tavares, ocorre precisamente no final deste canto, portanto, entre as estâncias 90 e 104. Por outro lado, as referências aos fenómenos da natureza, como o fogo de Santelmo ou a tromba marítima, descritas no canto quinto dos Lusíadas como as coisas do mar, são igualmente objeto de reflexão no canto quinto de Uma Viagem à Índia, que
questionando-se também aqui a visão do mundo que coloca o homem ao centro como o todo-poderoso da Terra, sem consciência da sua pequenez. Ao longo da narrativa é ainda de notar a presença de uma voz correspondente a uma vontade ou sabedoria divinas que acompanha o leitor, impelindo-o para a ação ou advertindo-o. Assim, o plano da mitologia, que começa por ser recusado pelo narrador, acaba por ir ganhando espaço dentro da economia da obra. No início do canto quarto, esta entidade parece adquirir até um perfil semelhante ao de uma Vênus. Há também indicação de que forças negativas se opõem à viagem de Bloom, no canto sexto, precisamente aquele que nos Lusíadas, em que nos damos conta da ação antagónica de Baco. É ainda referida aqui a existência de, cito, uma conferência alta entre elementos absolutos, estabelecendo-se assim um diálogo evidente com o próprio episódio do concílio dos deuses marinhos. Por último, uma vez que a proposta é a desconstrução da mitologia clássica ocidental, isto é, do cânon ocidental, o nome do herói também não será de todo uma casualidade. Portanto, tem como homónimo Leopold Bloom, o famoso Odisseu de James Joyce, outra das referências intertextuais inequívocas desta obra. Todavia, não menos ajustado ao efeito parodístico do texto, me parece o facto de este nome ir ao encontro também do apelido de um dos maiores críticos literários do século XX, Harold Bloom, autor justamente do cânon ocidental e a angústia da influência, esta última fundamental para o questionamento que uma viagem à Índia promove justamente pela relação que estabelece com outros textos. Se, por um lado, Gonçalo M. Tavares se distancia dos Lusíadas enquanto texto apologético de feitos heróicos, recusando o cânon e a ideologia oficial, por outro, vai deixando muito clara a posição crítica face aos modelos de sociedade instituídos nos nossos dias, algo que Camões, atento ao seu tempo, também procurou trazer para a sua obra. A viagem que o Gama dirige em finais do século XV é a que leva à descoberta do caminho marítimo para o Oriente, o que simbolicamente pode ser sempre lido como um período da história da humanidade, em que se volta as costas a uma mundividência opressiva, redutora, circunscrita e se abrem as portas a um futuro mais prometedor e global. De forma similar, Gonçalo M. Tavares, o que ele se propõe é narrar a viagem de um homem até à Índia, mas não tanto com o fim de descobrir fisicamente a Índia, antes de a descobrir em si próprio. A viagem adquire assim os contornos de uma jornada iniciática, feita de perigos e de sombras, pois só depois da dor se alcança a cura. A ideia de viagem à Índia no Ocidente tornou-se inseparável de um certo estereótipo, de um mito, se preferirmos, de que tal experiência conduz à iluminação e à transformação mística. A construção do mito insere-se sobretudo no contexto da formação de uma cultura pós-colonial, pela busca de um sentido entre o nós e os outros, mas também pela busca de um sentido pessoal para a espiritualidade, reiterando essa leitura da viagem como epifania, como forma de explorar uma outra geografia, a geografia da alma. A expectativa gerada por esse mito, por essa pré-ideia, torna-se também um objeto de reflexão que atravessa toda a narrativa de Tavares. A ideia de Bloom é, cito, chegar à Índia por dentro, ou seja, o herói
está convicto de que o seu destino não se alcança apenas atravessando o espaço, mas, sobretudo, o tempo. O caminho do sábio é lento e faz-se caminhando. A pesquisa relativamente à forma como um homem alcança a sabedoria converte-se então noutro dos temas fundamentais da obra. O diálogo entre textos não é um processo tranquilo nem pacífico, pois, sendo a obra literária um espaço onde se inserem dialeticamente estruturas textuais e extratextuais, ela constitui sempre um objeto nodoso, em tensão, cabendo ao leitor o trabalho de desenlaçar esse objeto fio a fio. Além disso, a repetição de um texto por outro, de um fragmento num outro, etc., nunca é inocente. Todo o exercício de reescrita está impregnado de intencionalidade. Ora, os sucessivos exercícios de celebração, de recriação, de alusão aos Lusíadas a que fomos assistindo ao longo dos quase 5 séculos que nos separam do texto, provam que, de facto, a dialética entre a obra e os seus leitores se tem mantido viva. Tais impulsos evitaram que o texto fosse apenas objeto da exegese académica, a que se transformasse, e cito Umberto Eco, já que estamos tão perto de Bolonha, numa mensagem acabada e definida numa forma univocamente organizada. Portanto, os Lusíadas revelam ser um terreno a descoberto, como diz Eco, uma possibilidade de várias organizações confiadas à iniciativa do intérprete, acusando por isso, portanto, se seguirmos os pressupostos do crítico italiano, as qualidades de uma obra aberta, textualidade que, idealmente, se completa na recepção. Sabemos que, após a Revolução de 25 de Abril de 1974, que restabelece a soberania democrática em Portugal, se inicia um processo de revisão e de desconstrução dos mitos ligados à ideologia do Império, passando a ser Vasco da Gama e a representação da sua viagem dois dos objetos prediletos dessa releitura crítica, sobretudo com o aproximar das comemorações dos 500 anos da chegada à Índia, em 1998. O tratamento de géneros narrativos canonizados e, de certa forma, datados, como a epopeia, dentro da qual os Lusíadas cumprem uma função modular, não se resolve numa atitude meramente epigonal, como sublinha Carlos Reis, mas numa verdadeira recodificação de géneros com um propósito ou efeito paródico e desmistificador através de um estilo atravessado por um registro essencialmente coloquial. A viagem à Índia de Gonçalo M. Tavares funciona também ela como um contradiscurso, isto é, procura substituir a mitologia cultural imposta pela tradição por um imaginário alegórico e, simultaneamente, pela reinvenção de modelos narrativos há muito consagrados em textos canónicos, como são os Lusíadas, a Odisseia ou o próprio Ulisses de James Joyce. A paródia intertextual oferece uma sensação de presença do passado, um passado que só pode ser conhecido a partir dos seus textos, dos seus traços, sejam eles literários ou históricos. A proposta aqui não é suplantar a tradição, mas valorizá-la justamente pondo-a em questão, o que constitui, sem dúvida, um dos paradoxos mais relevantes do chamado pós-modernismo. A partir da leitura de Uma Viagem à Índia, de Gonçalo M. Tavares, pretendi então mostrar que a epopeia de Camões fala hoje uma língua cujo vocabulário é também a soma de todos os textos que explícita ou implicitamente dela derivam. Muito obrigada. Muito obrigado a Catarina por mais esta navegação entre textos
e entre jogos de espelhos, uma expressão que ela utilizou e que foi também o título de um dos congressos da ISPAB em 2014, em Pisa.